Muita gente não sabe que isso foi criado durante a Revolução Francesa. Olá, amigos! Passando aqui para mais uma edição do Avesso da História, você sabe. A gente fala sempre sobre temas curiosos, temas diferentes, coisas que normalmente não aparecem nos livros didáticos. Então, a gente escolheu para esse tema aqui Revolução Francesa. Só que um lado da Revolução Francesa que, evidentemente, não é muito falado. Por isso é que a gente está aqui no Avesso da História. Sobre a importância da Revolução Francesa, é desnecessário a gente ficar falando aqui. Isso a gente já abordou em outros vídeos. A Revolução Francesa aboliu o antigo regime, juntamente com a chamada Revolução Inglesa. A Revolução Francesa simplesmente assinala o início da Idade Contemporânea. Isso não é para qualquer evento histórico. Agora tem um lado curioso da Revolução Francesa que eu queria colocar para vocês aí. Alguns fatos, algumas heranças, eu vou chamar assim, da Revolução Francesa, que você talvez não saiba que foram produto da Revolução Francesa. Então vamos lá, vou dar alguns exemplos. A igualdade jurídica. Hoje a gente ouve muito falar, todos são iguais perante a lei. Isso é um princípio jurídico, é algo basilar, um pilar do direito. A lei foi feita para todo mundo e todo mundo é igual perante a lei, pelo menos em tese. Esse princípio da igualdade jurídica das pessoas, gente, foi criado durante a Revolução Francesa, quando foi publicada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. O objetivo era acabar com o tratamento diferenciado que se dava aos nobres, ao clero, em relação ao tratamento que se dava ao trabalhador, ao camponês e até ao próprio burguês. A partir dali, nessa declaração que serviu de base para a primeira Constituição Francesa, ficou estabelecida a igualdade de todos perante a lei. Esse princípio inspirou a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que foi publicada em 1948. Muita gente não sabe, mas ela se inspirou na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi publicada durante a Revolução Francesa. Olha que legal. Um outro aspecto interessante é que na Revolução Francesa, pela primeira vez se falou em ensino público e gratuito. Isso fez parte aí do período republicano, em que os jacobinos estiveram no poder. Eles divulgaram a criação, a necessidade de criação de escolas públicas, porque entendiam que o acesso à educação aumentaria a cidadania das pessoas, o grau de cidadania. Então, os franceses, durante a Revolução, foram os primeiros a falar em escola pública e gratuita. Você sabia disso? Essa realidade só foi ocorrer de fato em 1833 na França, mas as bases do ensino público e gratuito foram lançadas durante o período republicano da Revolução Francesa. Muito legal, herança deles. Mas não acabou não. Assistência social, assistência médica gratuita a crianças, idosos, pessoas com doenças graves. Isso também foi um princípio divulgado aí durante a Revolução Francesa. O direito à saúde pública, coisa também que realmente foi muito inovadora. E, para entornar o papo, uma coisa bastante curiosa, a criação do sistema métrico decimal. O que significa isso? Antes da Revolução Francesa, os sistemas de pesos e medidas eram muito malucos, variavam de uma cidade para outra, de um país para o outro, não era uma coisa universal. Isso complicava demais as transações comerciais dentro de um país e de um país com o outro. Hoje a gente usa o quilograma, mas naquela época cada lugar tinha o seu sistema de peso e medida. Aí na hora de fazer comércio com uma outra região, dava uma confusão danada. Então, durante a Revolução Francesa foi criado o sistema métrico decimal, que estabeleceu medidas como o metro, o centímetro, o quilômetro, etc. E pesos como o grama, o quilograma, a tonelada, etc. Isso aí acabou se universalizando e foi adotado no mundo inteiro. Mas muita gente não sabe
que isso foi criado durante a Revolução Francesa, pelos revolucionários franceses. E aí, o que você achou do vídeo? Bem interessante, né? Com certeza muita coisa que você não sabia. Muita coisa que a gente tem nos dias de hoje, muitas coisas legais, muitas coisas importantes do ponto de vista social, elas foram geradas durante a Revolução Francesa. Curtiu o vídeo? Se curtiu, compartilhe, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão para os nossos próximos avessos. Um abraço, polis, e um beijo para vocês.